Alô! Mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca. Hoje, dia 4 de maio de 2018. Fala, boca de Tobone! Cobriu de lona, é circo, descobriu, pulando a cerca. Daniel, é com você. Então, tá bom. Olha só. E por que pulando a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente encerra do outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, corrupção, tem educação, saúde, justiça, democracia, lazer, cultura. Olha só, o programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É como a vida. Então, o Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. É a história que eu fiz, eu não fiz, eu pude fazer, eu não pude fazer. A televisão comercial fala sempre ele quem? Aqui é eu. Então, exatamente. E sempre o convidado do programa é uma fração importante da população do Brasil. Então, vamos chamar mais uma vez por aplauso único da equipe. Vou voltar. Nós pedimos, ele voltar. É um simpaticíssimo, gostosíssimo, o estudosíssimo, cultíssimo, o Coronel Ibis. Coronel Ibis, vem pular a cerca! Mais uma vez! Pulou! Isso! Um bom dia, boa tarde, boa noite! Olha só, você é uma coisa especial. Coisa não, uma pessoa especial. A equipe pediu para você voltar. Então, olha só, isso é uma diferença. Quando a equipe aqui da televisão acompanha, é legal. Quando começa, o programa é ruim. Mas, vamos lá. Coronel Ibis, coronel da PM. Olha só, vamos passar ao Pulando a Cerca. Coronel, qual é a estratégia de segurança no país que a gente vive? É um país primário, é uma educação primária. Eu acho que talvez 90% dos candidatos à PM vêm da periferia, pobreza, e viveu o tempo todo no esquema da violência. E como é que faz para transformar essa mágica? Então, e a estratégia que é possível hoje no país? Primeiro, que estratégia é essa que repressão? E como pode tentar mudar esse modelo? Bom dia, Daniel. Bom dia! É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa no dia 4 de maio de 2018. Hoje, além de ser o dia do aniversário da minha filha, que é aluna aqui da UF, é véspera do aniversário de Karl Marx. Isso. E a tua pergunta tem tudo a ver com as lições desse, que na minha opinião foi um dos maiores filósofos da humanidade. E mais vivo do que nunca, e mais necessário do que nunca. Porque, na minha opinião, o capitalismo, na sua fase atual, esgotou as possibilidades civilizatórias. Não tem mais possibilidade civilizatória. A grande promessa que o capitalismo tem para o mundo hoje é barbárie, é violência. Isso. E uma violência que a gente não vai resolver com polícia, não. Porque essa violência, sendo estrutural e necessária para a reprodução dessa ordem injusta, ela tem que necessariamente ser violenta e dirigida para as camadas pobres, para os excluídos. Né? Por isso que a gente precisa, mais do que nunca, ler Marx. Então, eu estou muito feliz de estar aqui também por isso. Né? Eu acho que, historicamente, tem faltado
para o Brasil um projeto de país. O último grande político que nós tivemos, que tinha um projeto de país, ele se chamou Leonel de Moura Brizola. E não por acaso ele tinha como uma de suas bandeiras principais o desenho de uma nova instituição policial. Ele começou por aí, pagou um preço por isso. Né? Pagou um preço por isso, não tenho dúvida nenhuma que as resistências e o boicote sistemático que o governo Brizola teve aqui nos 2 momentos tem uma relação direta com isso, com a compreensão que ele tinha da centralidade da gente pensar num novo modelo de polícia. Então, eu vou responder a tua pergunta como ele... Eu cansei de ouvir Brizola dizer isso. A gente não pode reduzir a compreensão do enfrentamento da violência pela questão da polícia, pela questão policial. A gente pode reduzir a ideia de segurança pública à ideia de polícia. Segurança pública começa com segurança social. Segurança pública começa com a gente compreender que a esmagadora maioria das pessoas ela não cumpre a lei porque tem um guarda na esquina. Ela não cumpre a lei com medo de ser presa. Ela cumpre a lei porque a lei está dentro dela. Ela aderiu à lei, ela compreende a lei faz sentido para ela. A cidade em que ela vive faz sentido para ela. Não é o caso do país onde a gente vive e da cidade onde a gente vive. Porque a cidade e o país onde a gente vive, eles fazem sentido para uma parcela da população, que se vê contemplada, se vê como filha dessa cidade, desse país. A esmagadora maioria não. A esmagadora maioria não. Então, isso é civilização. É você se sentir alimentado pelo país e pela cidade, você se sentir contemplado. A sua vida faz sentido. Né? Então, eu creio que isso está dentro de uma ideia de projeto de país. Então, quanto mais a gente investir na melhoria das condições de vida das pessoas, mais a gente vai ter cidades seguras. Né? Isso significa investir maciçamente em educação, e não é por acaso que o Brizola compreendeu que isso era central. Investir maciçamente em educação, em transporte, para que as pessoas não percam 3, 4, 5 horas, muitas vezes, dentro de um transporte. Desenvolvimento, para que as pessoas possam ter emprego. Quer dizer, tudo isso faz parte de segurança social e que, por sua vez, vai refletir nos indicadores criminais. A gente não tem isso, né? A gente continua reduzindo a compreensão de segurança pública à polícia. Então, no Brasil, você tem problemas históricos que são estruturais, de uma violência estrutural, que replica nas pessoas. Né? Você tem uma estrutura violenta que produz seres humanos violentos. Né? A violência faz parte da gramática da vida. Né? E, além disso, você, no nosso país, você não tem estrutura de governança para as polícias. Então, além de você ter uma estrutura que é excludente, e que, portanto, é violenta na sua própria natureza, você não tem, no Brasil, estrutura de governança para as polícias. A Constituição, essa que completa 30 anos esse ano, é a primeira a ter um capítulo sobre segurança pública, e até hoje a gente não regulamentou esse capítulo. As instituições são ilhas. E porque elas são ilhas, você não consegue planejar, elaborar e executar política pública no médio e longo prazo, porque não tem estrutura. As coisas acontecem dependendo da vontade dos gestores. Quando esses gestores mudam, ou as vontades mudam, as políticas empacam, emperram, não andam. Né? Então, você não tem estrutura de governança, você não tem política de médio e no longo prazo, e você acaba reproduzindo sempre as mesmas medidas. A intervenção que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, ela está caindo no equívoco de reproduzir as mesmas práticas. Ou seja, acreditando que a gente vai resolver o problema do tráfico de drogas, empurrando a polícia para dentro das favelas, né? Enquanto os fuzis entram pelo aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Foi a maior apreensão de fuzis que a gente teve na cidade. Uma área administrada pelo governo, né? Tem ali Polícia Federal, Receita Federal. No entanto, a Delegacia de Cargas vai lá e apreende 60 fuzis. Né? Então, assim, quer dizer, falta coordenação entre a esfera federal, esfera municipal e esfera estadual, para que a gente possa enfrentar os indicadores. Né? Você não reduz homicídio, por exemplo, sem envolver o município. Né? 46% das pessoas que são vítimas de homicídio no Brasil têm ensino fundamental. Existem vários estudos que mostram que quanto mais se eleva o ensino nas pessoas,
a possibilidade dessa pessoa se envolver com crimes e até mesmo ser vítima deles diminui também. Então, há uma relação muito grande entre essa falência da escola, a falência da educação, a falência das estruturas de acolhimento e a questão da violência. Então, eu acho que a primeira coisa assim, é compreender que se a gente não melhorar as condições de vida, principalmente dos mais pobres, a gente não tem futuro, é só barbárie e mais barbárie. E depois não reduzir a política ou a compreensão da segurança pública à dimensão policial do problema. A polícia faz parte da solução. E eu diria, não é uma parte desprezível, mas é a menor parte. Eu ousaria dizer para você. É a parte menor da questão. Né? E tem sido, no entanto, tratada como uma questão central, que, no meio de tantas outras ausências, resulta nesse negócio aí. A gente fica acumulando fracasso, 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 fracasso. Coronel Ibis, a gente compara fantasiosamente o Brasil com a Europa. A Europa é uma coisa legal, bonito. Mas a Europa tem 2.500 anos de barbárie. Cortavam pessoas que revolviam. A partir da Idade Média, começou a se estruturar. Aí, com o tempo, começou a aprender. E Europa, quando se fizeram os Estados europeus, Itália, o regime era sempre autoritário. E o Estado continuou autoritário. Aqui no Brasil, infelizmente, é como vou falar, uma bagunça. Eu estava preso em Portugal, ou morria ou vinha para o Brasil. É uma confusão. Quando o inglês ia para os Estados Unidos fundar a nação, era religiosa, a família. Aqui não, a verdadeira zona. E tinha um indígena que habitava o Brasil, a população negra, o preto, que foi para o Brasil totalmente misturado. E o português de Portugal não tinha escravidão, aqui tinha. Então valia tudo. Mas a Europa, que aquela coisa linda, era autoritária. E a Europa é pequena. Vamos colonizar a África. E a colonização africana, os países são todos em linha reta, que a Europa fez o país. Olha só. Então, aqui teve o Tratado da Tordesilhas, mais uma vez. Então, olha só. Mas a Europa é o centro do mundo civilizado, que era sempre autoritário. E o Estado era autoritário. E, no Brasil, esse autoritarismo era uma confusão. E a população menos valorizada, o que chama-se comunidade, hoje é comunidade. O soldado da PM vem de lá, com violência, com machismo, fascismo, e faz o concurso, ele quer, eu acho que ele quer ser um soldado até valorizado. Mas, desde criança, a cultura era a violência. Aí eu vou perguntar a você, como é que faz essa mágica para formar uma pessoa com um uniforme agora, com um uniforme do Estado, com uma postura violenta e um policial educado?
Olha, eu acho que as escolas de formação da polícia, né, as escolas de formação de qualificação, elas podem atenuar a tragédia. Mas se você não enfrentar essa questão, do ponto de vista estrutural do país, há pouca coisa que a gente possa fazer progredir. Porque essa violência do Estado brasileiro, ela é ancestral. E ela integra essa lógica de dominação. Porque como é que você mantém... Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Como é que você mantém a esmagadora maioria submetida a uma minoria? Como é que você mantém uma pessoa excluída, sem chance alguma de efetivamente contar como indivíduo, né? Como é que você mantém essa população permanentemente em estado de exclusão, se não for com violência? Né? A violência ela integra a lógica de dominação de classe. E num país periférico e de injustiças históricas como o Brasil, ela integra a lógica de funcionamento do Estado brasileiro. O Estado brasileiro sempre teve uma face muito feia e muito dura com o pobre. Quer ver? Vamos pegar os romances de Lima Barreto. Lima Barreto morre em 22. Olha o que o Lima Barreto está dizendo. No início da nossa gloriosa república, que nunca foi uma república. Nós nunca tivemos república no Brasil. Um golpe militar, né? Foi um pronunciamento militar. De um dia para o outro. Seguida de uma ditadura, não é isso? Durante todo o Estado, né, a República Velha, né, nós tivemos presidentes que governaram debaixo de estado de sítio, como Arthur Bernardes, por exemplo, 4 anos de governo, 4 anos de estado de sítio. Né? Getúlio, né, teve que fazer uma revolução e depois implantar uma ditadura para o Brasil se industrializar. Olha só, a industrialização aqui foi na base da ditadura. Né? 15 anos depois, 18 anos de uma Constituição democrática, né, de 46 até 64. Até essa Constituição que a gente tem agora, com 30 anos, o maior período de vigência de uma Constituição democrática sem interrupção foi a de 46, 18 anos. Olha só, 18 anos. E agora a gente tem essa Constituição aí com 30 anos, 2 impeachments, um golpe. Quer dizer, o Estado brasileiro ele é autoritário na sua essência, porque a gente, historicamente, é um país que foi construído a partir da violência contra índio, contra negro, contra pobre, contra migrante nordestino. Por quê? Porque a gente nunca teve um projeto de nação nesse país. O brasileiro se fez sozinho. O Brasil era o quê? Era uma empresa que tinha que dar lucro para a matriz, e o Brasil continua sendo isso. Uma empresa para dar lucro. Para meia dúzia de malandros. Para meia dúzia de malandros. Que, para se perpetuarem, precisam excluir o restante, com violência. Por isso que a gente continua, historicamente, repetindo isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa de uma mudança estrutural nesse país, uma revolução democrática, que possa efetivamente integrar essa massa de excluídos ao conjunto dessa sociedade. Um projeto de nação, um projeto de civilização, que a gente tem condição de fazer. Essa Europa que está aí, para onde a nossa elite adora olhar, agora os Estados Unidos também, né? Adoram, as elites brasileiras adoram. O sujeito falar inglês, meu Deus do céu. Se falar alemão e francês, eles babam. Né? As nossas elites são repugnantes. E olham para a Europa como se a Europa fosse um modelo. A Europa fez muita coisa maravilhosa? Fez. Agora, quem inventou o tráfico de drogas? Quem inventou o tráfico de drogas? A Inglaterra fez uma guerra, massacrou chinês para poder vender ópio. Eles inventaram o tráfico de drogas. Eles fizeram uma revolução industrial pilhando, roubando galeão espanhol e português. Né? Batizando o pirata de Sir. Né? Dando título para pirata, roubar. Ficavam ali no Atlântico saqueando. Depois ganharam dinheiro como traficando seres humanos. Não é isso? A Europa, essa Europa tão civilizada, matou mais de 80 milhões de pessoas em guerra. Onde é que a gente construiu os fornos crematórios? Nós construímos isso aonde? Foi na América? Não. Foi na Alemanha, pátria de Kant, de Marx, de Beethoven. Né? Promoveram o quê? O Holocausto. E o que é o Holocausto? O Holocausto é o auge da técnica, o auge da civilização ocidental, que é fundada no pensamento científico, e o auge da desumanização. Você transforma uma fábrica em fábrica de mortos. Treblinka tinha esteira rolante. Olha só. Né? Essa é a Europa que essas elites adoram. Né? Nós temos condição, Daniel, de desenvolver aqui um projeto de civilização para ensinar o mundo a conviver com a diferença.
E, infelizmente, essa miopia das elites brasileiras está transformando essa possibilidade, está sepultando essa possibilidade. E os números da barbárie brasileira, na minha opinião, tem a ver com isso. Com essa falta de um projeto de nação e a falta de um olhar mais generoso para a nossa gente, né? Então, acho que nas escolas de formação da polícia, eu comandei 2 delas. Eu acho que a grande dificuldade que a gente enfrenta é de formar um técnico, né, a partir da massa que a gente recebe e tentar imbuir essas pessoas de uma ideia de polícia. Que, é claro, eu sempre procurei vincular essa ideia de polícia a uma ideia de promoção e de garantia dos direitos humanos, que quando esse policial é formado, e aí começa o dia a dia, aí entram naquelas questões que a gente abordava no bloco anterior, na tua pergunta anterior. Uma política de drogas fundada na guerra, né? Por mais conteúdo humanista que se ensine numa escola de formação, quando esse policial no dia a dia é empurrado por essa política pública esquizofrênica, demente que a gente tem aí, a enfrentar a questão das drogas pelo viés do conflito armado, da guerra, com todas as consequências de desumanização que isso produz? Ou alguém acha que matar, quando um policial mata, como as nossas polícias matam, ele não está sendo atingido também na sua humanidade, ele também não está se desumanizando, ele também não está se transformando numa coisa. Então, por mais conteúdo humanista que você ensine numa escola de formação de polícia, ou nos nossos cursos de qualificação, quando ele sai e tem que trabalhar no dia a dia, submetido a essa política que a gente tem, que o trata como se fosse coisa, como se fosse objeto também, como se fosse uma peça descartável desse moinho de gastar gente, como dizia o Darcy, é um trabalho realmente, como você disse, quase um milagre. Conseguir preservar a humanidade dessas pessoas com um cenário desse é quase um milagre, Daniel. Ibis, você falou um projeto de nação e continua um projeto de nação, não é a nação. Aqui, no século XIX, foi fundado o primeiro império, que veio de Portugal. E continua um império. Hoje, de império passou imperialista. Aqui a nação, uma nação, é um império. Tem o rei, o duque, o arquiduque, o bispo, que manda. É um império. E a gente falou, é uma grande fazenda que produz e manda para fora. A Inglaterra dominou o tempo todo o Império do século XIX, XX, tocou apenas para o Império Americano. O Império continua. Então a visão de nação, a pergunta, que nação? Eu acho que o desafio hoje é esse. Eu acho que mais difícil do que era no início do século XX, no final do século XIX, né? Porque hoje você tem uma questão, assim, quem está excluído, Daniel, está fora, vai continuar excluído. Aquela história que o Marx falava, do exército de reserva, ele não é mais conjuntural, ele hoje é estrutural. O exército de reserva hoje é estrutural. Quer dizer, porque hoje você tem, a partir dos anos 70 pelo menos, o que algumas pessoas chamam de terceira fase da revolução tecnológica. Quer dizer, diminuindo cada vez mais as possibilidades de emprego, né? Demandando cada vez mais qualificação. Como é que você faz num país que historicamente tem tantos atrasos como o nosso? Como é que você faz com um país que não teve estado de bem-estar social? E o pouco que teve, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, tem sido alvo do ataque. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso, ele começa, né, dizendo que o alvo era o Estado, as conquistas do Getúlio, não é isso? Então, assim, a gente hoje tem um problema muito grave, que é a fase atual do capitalismo, que na minha opinião, está cada vez mais parecida com aquilo que o Weber, lá no final da Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele fala que é a gaiola de ferro. É quase como se já não tivesse mais saída. O que vai acontecer de agora em diante?
mais e cada vez mais revolução tecnológica, sob o ponto de vista dessa coisa das luzes, né? A gente vai ter cada vez mais luz, cada vez mais ciência, cada vez mais o domínio arrogante da técnica, e as relações entre as pessoas cada vez mais mediadas por mercadorias, por bugigangas, né? Ou seja, cada vez mais frio. Ou seja, cada vez mais luz e cada vez mais frio. A gaiola de ferro do Max Weber. Ou seja, o capitalismo hoje, ele esgotou as suas possibilidades humanitárias, se é que algum dia teve, civilizatórias, se é que algum dia teve. De agora em diante, o que a gente pode esperar desse modelo econômico é barbárie, é violência. Então a gente precisa compreender que a gente tem que derrotar o capitalismo. Esse negócio que está aí, que é desumano e produtor de desumanidade. Porque ou a gente acaba com isso, ou pensa numa nova maneira de organizar as nossas relações sociais e o modo como a gente se reproduz, ou a palavra humanismo, humanidade, ela não vai fazer mais nenhum sentido. A gente vai continuar nascendo homens e mulheres, mas a humanidade como projeto, como realização, será alguma coisa que não vai fazer mais sentido algum. Então, hoje, eu acho que a gente está vivendo um momento de crise permanente, que em algum momento esse modelo econômico ele não vai mais se sustentar e vai ruir. E eu acho que a tarefa hoje é a gente procurar olhar para os territórios de periferia, onde está acontecendo muita coisa interessante, tem muita gente resistindo a esse modo de reprodução, tem muita coisa acontecendo nas favelas, nas comunidades, tem potência revolucionária nas nossas comunidades de pobreza. E eu acho que o papel hoje de quem pensa ou sonha em viver numa sociedade mais humana é olhar para esses espaços, estimular principalmente essa juventude que está produzindo, que está resistindo, para que a partir daí, quando essa coisa desmoronar, e eu espero que não demore, a gente possa propor ou fazer surgir a convivência humana em outras bases, né? Isso que a gente chama de projeto de uma nova vida, né? De uma nova nação, ou um outro nome que se tem. Eu adicionaria Sigmund Freud, o mal-estar da civilização. Quanto mais, pior. O mal-estar da civilização. Tem que repressão, repressão, repressão. Senão, não vai. E esse modelo repressivo domina qualquer pessoa. Culturalmente, a gente nasce uma pessoa, se torna cidadão e depois liberal, não. Mas o modelo é autoritário, mesmo na nossa família. Se a gente não conseguir saltar disso, e isso o capitalismo não quer dizer que salto, não quer. Tem que ter o braço e perna funcionando, a cabeça não. É o modelo. Então, saltar com esse modelo autoritário, essa barbárie, a gente vai colaborar com a barbárie. A gente viu o instrumento da barbárie. O Marx, né, já que a gente amanhã está completando 200 anos, ele, na minha opinião, se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros a perceber essa natureza belicista, militarizada, né, centrada na ideia do confronto contra um inimigo, presente na sociedade industrial, né, na militarização das relações de trabalho. Né, porque no capitalismo, esse outro, ele não é teu companheiro, não é teu sócio, pensando em termos de sociedade, ele é o teu rival. Ele é alguém que está competindo com você. Né? Então, já que o lugar ao sol no capitalismo, que é uma sociedade necessariamente estruturada em classes, né? O topo é para poucos, como é que você mantém essa massa na condição dela, presa ao lugar dela? É preciso um sistema brutal de repressão. Repressão armada, portanto, um Estado efetivamente autoritário, e também essas repressões diluídas, né? No conjunto da sociedade. Né? Uma novela, não é isso? Que ensina o pobre o lugar dele, que ensina o pobre a copiar os valores do dominador. Um sistema de educação. A educação faz parte desse negócio. A educação não é emancipadora. Poderia ser, mas não é. Muitas vezes, a educação ela dá as mãos para esse modelo de dominação de classe. Né? Uma educação que ensina o jovem a ser um apertador de parafuso, né, a ser um braço útil para a indústria, essa educação ela não está contribuindo para emancipar o homem.
ela está contribuindo para perpetuar o sistema de dominação, né? As igrejas, né? O pastor, ou o padre, ou o sacerdote, seja lá qual for, que do alto do seu púlpito, ao invés de esclarecer para os seus fiéis que a gente é irmão, né? E que se a gente é irmão, isso tem que ter consequência social, não faz isso, se cala, se omite, trai a sua fé, né? Também é um ópio do povo, ou pode ser o ópio do povo, como disse o Marx. Essa religião a gente não quer, porque essa religião trai a ideia de divindade. E também contribui para ampliar os instrumentos de repressão. Por isso é que eu vejo, Daniel, que se a gente não repensar o modo como a gente se trata, como a gente se enxerga, como a gente se vê, o modo como a gente reproduz a sociedade, com 7 bilhões de seres humanos, e uma pequena minoria achando que pode multiplicar as suas contas bancárias e que se dane, ou que se dane o restante, só tem um jeito desse negócio não explodir, é com cada vez mais repressão. Por isso me preocupa muito a questão da intervenção no Rio de Janeiro. Porque ela é uma medida de força, uma medida extrema. Você está diminuindo a autonomia política de um Estado, com a promessa de que colocando tanques blindados na rua e que colocando gestores das Forças Armadas, que isso possa ser suficiente para diminuir a criminalidade ao invés de investir em estruturas, né, sociais. Quer dizer, na medida que essa promessa não se realiza, na medida que as condições dos mais pobres forem se degradando cada vez mais, o que é que nós vamos propor em seguida? Mais repressão? Estado de sítio? É isso? Então, o Ibis, veja só, o capitalismo foi articulado porque o mundo tinha falta era total. Era falta de tudo, saúde, educação, meio ambiente horrível. Aí o capitalismo inventou que a falta era um problema do mundo. E depois a nobreza, o capitalismo cresceu, vivemos a falta. Hoje, o mundo tem excesso. Hoje se produz alimento para 9 bilhões de pessoas e tem 7. Então, cada vez mais o capitalismo inventou a falta e houve excesso com exploração. O Marx diz isso também, lá no Manifesto do Partido Comunista. Ele diagnosticou essa doença. E ele percebeu aí o fim da capacidade civilizatória do capitalismo. Ele diz que fábrica demais, lá no Manifesto, de 1848, né? Fevereiro de 1848, 170 anos esse ano, não é isso? Ele diz assim, olha, produção demais, indústria demais, civilização demais, adoece. Então ele diz, olha, o capitalismo, a burguesia, ela é revolucionária e ela contribuiu para um salto de qualidade da civilização, mas esse salto de qualidade, essa possibilidade civilizatória, ela se esgota num determinado momento. E a partir daí, só o que ela pode produzir é barbárie. E é o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo o fim de um ciclo histórico. E está nascendo alguma coisa nova que não tem uma cara boa. Não tem uma cara boa. A cara dela pode até melhorar, mas por enquanto ela não tem. É algo, na minha opinião, assustador, mas é possível que isso mude. E isso depende da nossa mobilização, porque a gente é que faz a história. E se a gente não entender que a melhoria desses indicadores, o enfrentamento da violência, passa por mudanças estruturais profundas no nosso modo de viver, a gente não vai caminhar. Você pode mudar, você pode desenhar um novo sistema para o Brasil, que não tem sistema algum. Ao fazer isso, as pessoas vão sentir que houve uma melhora. Porque, claro, você não tem nada, você não tem sistema, você tem instituições que são ilhas, que não trabalham em harmonia, você não tem política pública de redução de homicídio. Você não consegue fazer União, Estado e município trabalharem juntos no Brasil. Se você consegue isso, no curto e no médio prazo, as pessoas vão perceber, vão entender que melhorou. Você vai reduzir os indicadores criminais, mas isso será momentâneo, se, junto com isso, a gente não tiver coragem de fazer mudanças profundas no nosso modo de viver juntos. Olha só, Ibis, hoje se fala em hiperburguesia. Vamos explicar o que é hiperburguesia.
um cachorro grande de raça, um cachorrão. Ele está lá sentado. Ele é elite. E tem um vira-lata. O vira-lata late, o cachorrão age. Então, a hiperburguesia, por excesso, tem um carrão, tem uma lança, um avião, sei lá o quê, uma edificação linda, mas não é elite. Ele trabalha com a elite. Ele se acha acima da classe média. É hiperburguesia. E a elite coloca o vira-lata para funcionar. É burguesia. E isso tudo vive no excesso. Tem excesso em tudo. Mas parece que é elite, mas não é. Mas anda colado com a elite. É hiper-elite. O nosso produtor, pensando, vai fazer uma pergunta. Coronel, no último programa que o senhor deu uma entrevista aqui pra gente, o senhor falou que a fé da sua mãe foi muito importante na sua formação. E hoje em dia, com essa proliferação de igrejas, de credos, de denominações, será que seria algum viés, talvez sobrenatural, de se humanizar de novo esse capitalismo, ou tentar salvar esse capitalismo e fazer com que o Brasil seja uma sociedade realmente progressiva e voltada para as pessoas, para o povo, etc.? Poderia essa ser a saída? Você me trouxe uma lembrança, assim, a minha visão de mundo foi muito marcada pela fé que eu recebi de minha mãe. Minha mãe, ela se alfabetizou de uma forma muito rudimentar. E ela conhecia Leonardo Boff. Ela lia, com muita dificuldade, mas lia. Eu tomei contato com a teologia da libertação pela minha prática juvenil na igreja, né? A minha igreja era aqui na cidade do Rio de Janeiro, que sempre foi uma diocese muito conservadora, mas a gente recebia influência da diocese de Nova Iguaçu, da diocese de Caxias, da diocese da Baixada, Dom Adriano, Hipólito. Então eu cresci à sombra da igreja, vendo minha mãe me falar em justiça social, ao reino de Deus, né? E no reino de Deus não tem lugar para hierarquia, para classe. Não existe isso no reino de Deus. Porque se você leva a sério que o outro é teu irmão, você não pode dormir em paz, sabendo que teu irmão não tem onde dormir. Sabendo que o seu irmão não tem o que comer. Se um crente, se um católico, se um cristão consegue dormir em paz no meio de tanta injustiça, ele é um cínico, ele é um hipócrita. Ele está profundamente enganado com relação à sua fé. E é muito interessante a gente dizer isso, porque essa hiperburguesia, ela é sustentada por um discurso religioso, né? Tem vários e vários deputados no Congresso Nacional impedindo o andamento de pautas progressistas, impedindo o andamento de pautas que efetivamente poderia contribuir para a melhoria das condições de vida dos mais pobres, em nome da fé, em nome de Deus. Isto é uma barbaridade, uma ignorância, uma violência contra Deus. Porque a violência contra um irmão é violência contra o próprio Deus. E a gente faz tudo isso e se diz um país cristão. E se diz um país que defende a família na sua concepção e no seu ideário cristão. Eu não acredito que o capitalismo possa ser bom, que o capitalismo possa melhorar. O capitalismo não tem salvação. Ele se esgotou como processo histórico e não me parece que seja possível salvar esse modelo de produção. Mas acredito que os seres humanos possam se organizar em outras bases. A gente possa se organizar efetivamente como uma comunidade em torno daquilo que é comum, né? Daí o comunismo, né? O autêntico comunismo, que no meu caso tem um fundo não materialista, mas tem um fundo espiritual. Eu costumo dizer que eu sou um comunista místico, porque a minha concepção de comunismo vem do meu imperativo de fé. Eu acredito que todos os homens são filhos de um mesmo Deus, e isso tem que ter consequência social. E essa consequência social me parece hoje incompatível com o modelo de produção que se baseia na exploração do próximo, do seu semelhante, e por isso, historicamente, para mim, ele está absolutamente condenado. Então, falando,
A pergunta é, que família é essa? Né? Que família é essa que segue o modelo da violência, do fascismo? O pai é violento com a criança, a mãe, e assim vai. E que família é essa? Que a gente vive um drama, com disputa com o outro. E família é essa? Isso é um modelo do capital. Coloca a família de uma coisa linda, por fora e por dentro é uma tragédia. Me diz uma família que aqui no Brasil não tem contradição. É impossível. Manda, outro rouba, herança, é confusão, irmão com irmão, olha só. E na mídia vende a família. Que família é essa? E a base de tudo é a família. Se a base é mal estruturada, imagina o que veio para frente. Isso é um modelo capitalista que consegue colocar exatamente isso. E vai ser sempre, todas as vezes que a gente se organizar em classe. A ideia de classe é incompatível com a ideia de família. Né? O seu irmão não está acima de você, nem abaixo de você. Né? A ideia de família é isso. A gente precisa pensar em termos de família humana. Uma vez fizeram essa pergunta para Cristo também. Alguém disse para ele, estava pregando, alguém disse para ele, olha, a sua família está aí fora. Ele falou, minha família não, minha família é todas aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e cumprem a palavra de Deus. Essa é a minha família. Hoje a gente precisa pensar em termos de família humana. Se a gente não pensar nisso, Daniel, vai ser o buraco, o inferno e a barbárie para todos. E violência para todos. Isso é o modelo do capital. É exatamente esse modelo. E consegue destruir a família. Quem tem competência, tem. Mas consegue destruir a família. E a família, ingenuamente, faz o que o capital quer. Então, o peão do Brasil, o voto do Platão. A puta, ama o cafetão. O pobre vota na direita. Exatamente. Então, é isso. Olha só, nós temos que pular a cerca, né? De fato, cada vez mais. Olha só, e a cerca é uma cerca, a gente vê o outro lado, e a cerca é o capital. A gente pular a cerca é a gente ver o outro lado. Então, o que resta é pular a cerca, né? É verdade. E derrubar a cerca, Daniel. Exatamente. Hoje é pular derrubando a cerca. Aquela cerca com um farpado, que a gente acha que é terrível. Não é. Derrubar a cerca é uma proposta adequada. Verdade. E, olha só, lamentavelmente, o programa acabou, né? No dentista, 15 minutos é quase 5 horas. No motel, 1 hora é nada. Então, vamos terminar o programa Pula da Cerca, que é uma grande bandeira, um pequeno programa, uma grande bandeira, cantando. Vamos pular a cerca, derrubar a cerca. Vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fala, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos pulando a cerca, outra vez. E derrubando a cerca. Derrubando a cerca. Valeu!